Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 17 ao verso 24. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 17 ao verso 24. Coríntios, capítulo 1, do verso 17 ao verso 24. Os irmãos podem permanecer sentados, mas com muita reverência à palavra do Senhor, vamos estar lendo os versos. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 17 ao verso 24. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria desse mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo e Glorioso, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade que temos, que é poder ler a sua palavra, Deus. Mas nessa noite, ó Pai, queremos, além de ler, queremos entender a sua palavra, Pai. E de acordo com aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, ó Pai, queremos ser praticantes, ó Pai, dessa palavra. Fale conosco nessa noite, ó Pai, o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar, eu quero agradecer mais uma vez ao irmão Sandro, ao pastor Moisés e a toda a igreja pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com os irmãos transmitindo a palavra de Deus. Achei muito lindo também o Ministério Infantil, né? Vendo com as crianças aqui. E eu faço uma pergunta para você nessa noite. Quantos de nós temos sonhando com o céu? Quantos de nós almejamos o céu dia após dia? Todos nós devemos sonhar com o céu, mas nós sabemos que para chegar ao céu existe apenas um caminho. Qual é o caminho? Jesus. E qual foi o caminho criado por Deus através de Jesus para nos dar livre-arbítrio de poder escolher ir ao céu? Foi através da cruz de Cristo. Sempre no dia da ministração da ceia do Senhor, onde lembramos o sacrifício de Cristo por nós, o nosso coração precisa se alegrar, porque nós temos hoje a oportunidade de salvação através de alguém que se entregou por nós, através de alguém que decidiu sofrer uma morte severa pela época, para que hoje nós pudéssemos ter vida, nós pudéssemos estar aqui ouvindo a palavra do Senhor, para que nós pudéssemos hoje ter a oportunidade de adorar e servir mais e mais esse Deus. É através da cruz e através da mensagem da cruz que nós podemos ser salvos e nós podemos ser canais de bênçãos para que outras pessoas também possam ser salvas. Então, a nossa mensagem nessa noite é a mensagem da cruz. O que há de diferente na cruz, meu irmão? O que há de diferente nesse sacrifício pelo qual Jesus se submeteu em nosso lugar, para que nós possamos e pudéssemos ser
salvos? Que mensagem é essa que nós carregamos? E o que nós estamos fazendo com essa mensagem que nós conhecemos, que nós adoramos, que nós, domingo após domingo, culto após culto, glorificamos, oramos, lemos e aprendemos? O que nós estamos fazendo com essa mensagem da cruz que temos com o nosso coração? Então, para nós entendermos primeiro sobre a mensagem da cruz, nós precisamos entender passo a passo que mensagem foi essa. A mensagem da cruz, ela fala da verdade do amor de Deus. O mundo estava em trevas, o mundo estava em pecado. Precisava haver alguém que quisesse se entregar pelos pecadores. Mesmo nós não merecendo, Jesus resolveu se entregar por nós pelo amor. Então, a primeira coisa, a mensagem da cruz, ela revela o verdadeiro e puro amor de Deus por cada um de nós. Mas, pastor, já sei disso. Já sei que Deus me amou. Já sei que Deus me entregou, se entregou por mim. Mas, meu irmão, você entende a verdade e a veracidade da mensagem da cruz? Você conhece o Jesus de verdade? Você tem experiências com esse Jesus que domingo após domingo, o irmão tem adorado, tem louvado, tem glorificado. Experiências com Deus verdadeiras. Uma vez o pastor disse o seguinte: quando a gente conhecer e entender de fato quem é Jesus, nós nunca mais adoraremos a Ele da forma como nós adoramos. Nós vamos querer sempre mais e melhor. Sempre mais e melhor. Nós não podemos deixar a mensagem da cruz cair no esquecimento ou cair na mesmice. Nós devemos pegar essa mensagem da cruz, além de reproduzi-la, nós precisamos vivê-la. Meu irmão, quem é Jesus para você? O que hoje ele representa na sua vida? O que ele tem feito por você? Será que Jesus, esse Jesus que o irmão conhece, esse Jesus o irmão só conhece através da igreja, o irmão tem experiências com ele? Meu irmão, o culto coletivo que nós participamos domingo após domingo, ele precisa ser um reflexo da nossa busca diária por Deus. Aqui na igreja nós devemos refletir os joelhos que nós dobramos na nossa casa. Nós precisamos transmitir essa mensagem vivendo ela primeiro, não apenas falando. Nós precisamos primeiro viver a mensagem da cruz, fazer essa mensagem ser tão real no nosso coração, tão eficaz na nossa vida, que as pessoas vejam a transformação que essa mensagem fez na nossa vida. E aí sim, nós devemos transmitir essa mensagem, porque primeiro eu experimentei o impacto da mensagem de Deus na nossa vida. Eu quero ler outro texto com vocês em Romanos capítulo 10. Abra sua Bíblia rapidinho. Romanos capítulo 10, do verso 13 ao verso 17. Romanos capítulo 10, do verso 13 ao verso 17. Está escrito assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos podem aceitar as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Jesus se fez boas novas para nos salvar. Meus irmãos, isso é sério demais quando nós entendemos o sacrifício de Cristo. Nós costumamos falar apenas da cruz ou do sacrifício de Cristo apenas na época da Páscoa, onde a sociedade criou para si um modelo de lembrar, hoje cada vez mais firme a mensagem da salvação. É claro que na Páscoa
existe ainda a cultura do coelho e tudo mais, mas a cada ano que passa é transmitido o sacrifício. Mas como esse sacrifício, essa mensagem tem sido transportada apenas para a gente ficar bem diante da sociedade, ou tem sido transportada, transmitida como a real mensagem salvadora de Jesus? Meu irmão, quando a gente entende o sacrifício, que foi preciso alguém se sacrificar no nosso lugar, e essa mensagem, vocês vão entender, vem lá desde Abraão, desde Isaac. Isaac é um modelo de Cristo que nós sabemos. Quando Abraão tem aquele chamado de Deus para entregar o seu filho Isaac, Abraão no caminho, ele já vai falando, pensando eu, e com a fé dele de realmente entregar o seu filho em sacrifício, porque foi um pedido de Deus. Mas você imagina a cabeça de Isaac. Naquela época existia a prática de que um cordeiro fosse sacrificado para a expiação dos pecados. E eles estavam caminhando para fazer aquele sacrifício, só que não tinha um cordeiro. E quando Isaac pergunta a Abraão, ele fala o seguinte: Deus proverá para si um cordeiro para o sacrifício. Meu irmão, só nessa frase de Abraão, nós podemos ver ali um modelo de salvação que Deus estava começando a preparar para todos nós. Abraão tinha certeza de que chegar lá ia cumprir a vontade de Deus, mas ele tinha tanta fé que eu penso que ele saberia que Isaac voltaria com ele vivo. Pela frase que ele diz: Deus se preparar para si um cordeiro para o sacrifício. E quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaac, veio a voz do anjo de Deus e disse: não faça isso. O que apareceu ali? Um cordeiro para o sacrifício. Aquele cordeiro tomou o lugar de Isaac. Aquele cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac. Já estava começando a apresentar para nós que um cordeiro seria levantado para ser sacrificado no lugar da humanidade. O próprio Caifás, sumo sacerdote da época, que pediu a crucificação de Jesus, ele profetiza em João 11:49, está escrito assim: Caifás, sumo sacerdote, naquele ano, disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês um homem morra do que uma nação inteira seja destruída? Não disse isso para si, mas sendo sumo sacerdote aquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira, e não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Deus usou a voz de Caifás para profetizar que alguém precisava ser sacrificado no lugar da humanidade. Profecia. Meus irmãos, a cruz de Cristo é uma mensagem muito poderosa. O profeta Isaías disse que todas as enfermidades e dores Jesus levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, é sofrimento. Quando a mensagem da cruz, o texto que nós vemos, diz que a loucura, os irmãos entenderem que naquela época só morria de sacrifício de cruz aqueles piores criminosos, as pessoas que faziam as piores atrocidades da época, eram sacrificadas de forma de crucificação. Agora você imagina, com a história da época, alguém, imagine você, com a mente da época, sabendo disso que eu acabei de te contar, que um Salvador saiu de alguém que morreu de cruz. É ou não é loucura? Mas para nós que cremos nessa loucura, ela é o poder de Deus revelado. Meus irmãos, Jesus sofreu tanto que os irmãos lembram que foi preciso transpassar o lado de Jesus com aquela lança. Jesus pediu água, deram-lhe vinagre. Meus irmãos, vocês sabiam de onde vinha aquele vinagre?
que fez, né, parte do sacrifício de Jesus. Naquela época, os soldados romanos, eles faziam muitas crucificações. Jesus não foi o primeiro, não foi o último. Do lado de Jesus havia mais 2 pessoas a serem sacrificadas de forma de cruz. Aquele era um costume romano. Os corpos às vezes ficavam pendurados até serem comidos por aves ou jogados em um local para deixarem apodrecer lá, não era enterrado. O único corpo enterrado no sacrifício de Cristo foi o corpo de Jesus. José de Arimateia pediu, né, a Pilatos liberdade para poder colocar Jesus na sepultura nova de sua família. Mas os soldados romanos, pela prática, eles não tinham tempo, né, de ir nas suas casas para fazer as suas necessidades. E aquela esponja, eles passavam no vinagre, após eles irem ao banheiro, eles faziam uma limpeza no seu corpo com aquela esponja de vinagre que foi posta na boca de Jesus naquele momento da crucificação. Olha o tanto que Jesus sofreu, e esse foi um sinal de que os soldados viram aquela época para humilhar ainda mais a Jesus. Mal sabiam eles que os pecados deles também estavam sobre o corpo de Jesus. Mas ainda pelo sofrimento, pelas marcas, pelas pisaduras, pelos açoites, eu penso que o maior sofrimento de Jesus foi o momento em que Deus se afastou dele por conta dos dos nossos pecados que estavam sobre ele. A única vez que nós vemos certa forma de Jesus reclamar, se a gente pode usar essa palavra, foi: Pai, por que me abandonaste? Ele não falou isso no momento dos açoites, ele não falou isso no momento da esponja, ele não falou isso em nenhum momento, a não ser no qual Deus se afastou temporariamente de Jesus pelos pecados, nossos pecados que estavam sobre ele. Os irmãos, esse momento da ceia é o momento da nossa celebração. É um momento que nós temos a certeza desse Deus que servimos, que adoramos, que amamos, morreu no nosso lugar, e sempre, uma vez por mês, lembramos desse sacrifício. E esse sacrifício precisa fazer doer no nosso coração, porque foi preciso alguém se sacrificar. Mas como nós temos vivido essa mensagem? Será que esse sacrifício tem sido em vão na nossa vida? Ou nós temos feito valer a pena, dia após dia, o sacrifício de Jesus por causa de nós? Os irmãos, ele não precisava, mas ele decidiu se entregar. Em nenhum momento ele recusou a oferta de Deus, de que precisaria se sacrificar em nosso lugar. Em nenhum momento nós podemos rejeitar esse Jesus que nos salvou, que nos ama, que morreu para nos salvar, mas está conosco dia após dia, ajudando a gente a passar por todas as dificuldades, ajudando a gente a enfrentar todas as lutas que nós temos diário. Nós nunca devemos pensar que estamos sozinhos ou que a luta está grande demais. Mas a gente pensar no sacrifício de Jesus, o que ele passou, o que a gente passa é pequeno se comparado ao que ele passou por amar a nós. A mensagem da cruz é uma mensagem salvadora. E ela é uma mensagem que não salva apenas você, mas é uma mensagem que salva você, e através de você ela continua frutificando. A mensagem salvadora, a mensagem que nós conhecemos, que nós amamos, que nós pregamos, que nós lemos, é a mensagem que impacta a nossa vida. E a nossa vida impactada gera novas vidas diante de Deus. Amém, meus irmãos? A mensagem da cruz, a mensagem salvadora, no versículo 18 de 1 Coríntios 1 que nós lemos, está escrito: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Em 1 Coríntios 1:24 está escrito: mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus
Ele é a sabedoria de Deus. E nós podemos, através de Cristo, ter a certeza da nossa salvação, se nós confessarmos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Há perdão dos pecados. Talvez eu possa estar falando apenas para pessoas que já são batizadas, são crentes. Mas, meu irmão, nós que já somos batizados, que já nos convertemos, dia após dia, nós precisamos lembrar dessa mensagem, que é o motivo de nós sermos crentes cristãos. Ela é o motivo de nós sermos batizados. Ela foi o motivo de nós estarmos frequentando a igreja. A mensagem salvadora, a mensagem impactante é que nos faz cuidar de crianças, tocar no louvor, trabalhar na casa de Deus. Nós não podemos deixar o irmão cair na mesmice. Nós não podemos deixar ou trabalhar para Deus, de forma mecânica, mas cada vez que o irmão trabalhar para Deus, cada vez que o irmão tiver a oportunidade de servir a outras pessoas, faça, porque a mensagem te impactou e é o amor, a alegria de estar trabalhando por alguém que me salvou, que me amou, que continua comigo dia após dia, luta após luta. Às vezes nós temos vontade de parar, desistir, entregar os pontos. Pensamos que a luta é grande demais. Pensamos que as tristezas são intermináveis. Mas quando nós lembramos da cruz, lembramos do sacrifício, lembramos de alguém que se entregou por isso, por nós, se entregou por aquilo que a gente está passando, enfrentando. Quando nós lembramos disso, a nossa fé, ela, vivifica, se alegra. Meu irmão, você tem alegria de ser salvo? Você tem alegria de falar e fazer uma introspecção? Olha, eu sou salvo. Eu me entreguei a Cristo. E é por isso que eu não vou deixar que nada me pare, que nada me abale, que nada faça com que eu desista. É o amor de Deus, é a mensagem salvadora da cruz, é a mensagem de salvação que nós precisamos crer, não apenas ouvir, mas praticar. A mensagem da cruz é uma mensagem que muitas pessoas rejeitam. No versículo 21 que nós lemos em Coríntios está escrito: visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, mas usou a loucura da nossa pregação para salvar aqueles que creem. Para os intelectuais gregos da época, a necessidade de um sacrifício de Deus com um homem parecia loucura. Eles se entregavam a animais, não entregavam pessoas. Jesus foi feito cordeiro porque ele foi o único ser humano a passar pela terra sem ter pecado. O único ser humano na face da terra a ser puro, imaculado, sem mancha. O cordeiro perfeito, preparado para assumir a nossa culpa, as nossas dores, as nossas transgressões. Então, para a época, parecia loucura. Hoje, não mais. Digamos que o brasileiro aprendeu a gostar da mensagem da cruz. Não podemos dizer que todos aceitam, creem, praticam, mas todos têm, gostam de ouvir a mensagem da cruz. Creio que a maioria dos brasileiros. Mas não é a mesma coisa de quem ouve, entende e vive por aquilo. Somos nós, somos os servos de Deus, que domingo após domingo ouvimos mensagens e mais mensagens. Uma vez eu disse o seguinte: irmãos, o que nós temos feito com as mensagens que nós temos ouvido, culto após culto?
EBD após EBD. O que a gente faz com tudo que a gente está ouvindo? Será que a gente só tem enchido a nós mesmos? Nós temos deixado transbordar aquilo que nós vamos encher. Nós precisamos ser canais de Deus, canais de bênção. Sabe a ilustração da cisterna, do encanamento? Como a cisterna faz? Retém a água e fica parada ali, né? Para quando precisar, né, a gente usar aquela água ali, mas ela fica ali cheia e parada. E o encanamento está toda hora circulando, sendo usado. Nós podemos decidir ser cisternas de conhecimento, sabe? Ou sermos encanamento, ouvirmos, sermos cheios e transbordando, circulando, falando, vivendo, pregando, trabalhando, fazendo acontecer, sabe? Nós precisamos ser pessoas dispostas a que essa mensagem não caia no esquecimento, sabe? O esquecimento de trabalhos após trabalho, na igreja, né? Na nossa sociedade, nossos trabalhos seculares. Mas às vezes, né, pode ser que a gente tenha trabalhado para Deus de forma mecânica. Não, eu vou porque eu tenho que ir, eu faço porque eu tenho que fazer, se não fizer não tem ninguém que possa me cobrir. E quando a gente começa a pensar nisso, a mensagem da cruz está caindo, o esquecimento e o amor que deve vir antes do servir, e o adorar, e o gostar, sabe? Deve vir antes do fazer. Meu irmão, se você tem pensado dessa forma, sabe? Dê uma parada, uma refletida, sabe? Converta-se novamente e aí volte a trabalhar. Pessoas que amam, trabalham com qualidade. Pessoas que não amam, trabalham mais, mas a qualidade fica de lado. Quando a gente ama o que a gente faz, nós trabalhamos e fazemos com mais qualidade. E essa é a mensagem da cruz que nós devemos adorar. A cruz, além de ser salvadora, ela também é uma mensagem que conforta. Não é confortante saber que tem alguém que morreu no nosso lugar? Não é confortante a gente saber que através dessa pessoa nós podemos hoje ser livres, ter vida, ter alegria? Era uma mensagem confortadora. Em João 3,16, sabemos de cor, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que não pereça, morra, mas tenha a vida eterna. E existem coisas que nós só podemos saber através da cruz de Cristo, que é esse amor de Deus. João 3,16. Porque houve o amor, houve uma mensagem da cruz. Porque houve primeiro alguém que ama, alguém que se entregou. Nós podemos estar aqui hoje. E isso é confortante para o nosso coração. Em 1 Coríntios 6,20 está escrito: pois foram comprados por um alto preço, portanto, honre a Deus com o seu corpo. Nós fomos comprados a um alto preço, a preço de sangue. A Bíblia fala que Jesus derramou todo o seu sangue para nos salvar. Todo o sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser salvos. Preço alto demais. Será que você teria, né, a coragem de se entregar por alguém? Será que se Deus falasse para você, sabe, se entregue por alguém, sabe que você se entregaria? Só Jesus se entregou por nós. Ele nos amou e não pediu nada em troca. O amor dele é incondicional. E apenas por esse amor incondicional que nós, sabe, não somos merecedores, nós devemos adorá-lo cada vez mais e mais e mais. E pela cruz de Cristo nós sabemos que há perdão, sim. Há perdão, há
há recomeço, há nova chance, há recomeço. Se você, meu irmão, caiu, tem desanimado, tem entristecido, a mensagem da cruz é do recomeço. Ela faz a gente recomeçar novamente. A mensagem da cruz, além de ser uma mensagem confortadora, é uma mensagem que nos desafia. A mensagem da cruz, ela tem o poder de confortar os perturbados. A mensagem da cruz tem o poder de confortar os perturbados, mas ela também tem o poder de perturbar os confortados. Além dela, confortar os perturbados, ela perturba os conformados. Nós precisamos sair dos bancos, começar a movimentar, a fazer, sabe? A fazer acontecer. Depende de cada um de nós, o avanço da obra de Cristo, o avanço do reino de Deus. A mensagem de Deus, ela também, para os angustiados, as pessoas angustiadas, entristecidas, a mensagem de Deus é um abraço, sabe? Para você que está desanimado, entristecido, a mensagem de Deus é como se fosse um abraço. Mas para os que estão acomodados, a mensagem da cruz é uma sacudida. Além da mensagem ser um abraço para quem está angustiado, ela é uma sacudida para aqueles que estão parados, inertes. Meus irmãos, a mensagem da cruz, essa mensagem que salva, essa mensagem que celebraremos daqui a uns minutos, precisa não apenas ser vivida, mas ser praticada na nossa vida. A graça de Deus, a verdade de Deus, o amor de Deus, a paz que só Cristo pode dar, depende de cada um de nós, tê-la ou não. Quer ter paz mediante luta? Quer ter paz mediante a tribulação, a adversidade? Mensagem da cruz. Toda vez que você sentir que o desânimo está chegando, batendo na porta, dá uma corridinha na palavra de Deus, lê sobre o sacrifício, sobre as últimas horas de Jesus, sabe? Pega da Semana Santa em diante, da entrada triunfal em Jerusalém, lê até o final a mensagem da cruz salvadora, que você vai ver que a sua fé vai dar, sabe? Vai levantar. Mensagem de crucificação, mensagem do amor, a mensagem que desafia a gente a viver uma vida que agrada a Deus. A sua vida tem agradado a Deus? A forma como você tem vivido o seu dia a dia, o seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua casa, no seu dia a dia, essa forma de vida que você escolheu tem agradado a Deus? Suas atitudes, sabe, suas decisões, sabe que elas têm agradado a Deus? Será que ela tem refletido a mensagem da cruz salvadora, eficaz? Em Lucas 9, de 23 a 27 está escrito: disse Jesus à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se pegar a sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim, ou de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E o 27, eu lhes digo a verdade: alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Mas o que isso significa, meu irmão? Ligar a si mesmo, tomar a cruz, seguir a Jesus. Vamos por parte. Negar a si mesmo é morrer para si. Significa mortificar a carne para o velho homem, a velha natureza, sabe? As velhas atitudes, e fazer calar as inclinações
coração pecaminoso. A Bíblia fala que nós já nascemos no pecado. Então nosso coração é inclinado a fazer coisas erradas. Quando a gente nega a si mesmo, nós negamos a nossa vida, nossos quereres, e fazemos e queremos o querer de Deus. Isso é negar a si mesmo. Tomar a cruz é publicamente assumir que você é crente. O seu vizinho sabe que você ama Deus. O seu vizinho sabe que você é um cristão, temente ao Senhor. Sabe, tomar a cruz é diariamente assumir publicamente que você é salvo, é um filho de Deus. Seguir a Cristo é perseverar no ensino de Jesus. Então, olha o convite que Deus nos faz todos os dias. Negue-se a si mesmo. Tome a cruz e siga. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, assuma a responsabilidade e siga Jesus. Sabe? Seguir. Isso é uma ilustraçãozinha, uma história que eu costumava contar de uma moça cega, né, que não enxergava por conta de um acidente. E um certo dia marcaram a cirurgia dessa moça, né, e aí fizeram um implante de córneas nela, e ela voltou a enxergar. Quando ela voltou a enxergar, ela ficou tão feliz que foi procurar o seu namorado, né? O companheiro que estava com compromisso com ela. E ela, alegre por aquela cirurgia, viu que o seu namorado estava com as faixas nos olhos. E aí ele disse para ela o seguinte: tome cuidado com os meus olhos, porque eu te dei tudo o que era de melhor. E foi isso que Jesus fez por nós. Ele deu o de melhor dele para nos salvar. Essa é a mensagem de salvação. Essa é a mensagem da cruz. É a mensagem que nos desafia dia após dia a não deixar ninguém mais perdido nesse mundo. A pregar, a transmitir, a falar do amor de Deus. Olha em Filipenses 1, abre aí sua Bíblia, Filipenses 1, do capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 22. Filipenses 1, de 20 a 22. Filipenses, capítulo 1, do verso 20 ao verso 22. Está escrito assim: a minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra. Para mim, o morrer é Cristo e o viver é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Olha a dúvida de Paulo. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Tanto se eu viver, quanto eu morrer, eu poderei levar outros a conhecer a Cristo. Nós devemos viver dessa forma, de uma vida aqui na terra, e quando Deus nos levar, o exemplo que nós demos aqui possa ser um exemplo de salvação para outras pessoas também. Amém, meus irmãos? Se coloquem de pé, fechem seus olhos, vamos orar ao Senhor.